Vamos lá, retomamos. Avel. Indica uma falta de integridade e retidão. Uma saída da vereda designada. Então você que vem de Avon aí, ó, fica ligado. 1 Reis 17. Você que vem de Avon aí, ó, fica ligado que a interpretação a etimologia da palavra Avon aí, ó, em hebraico é uma saída da vereda. Designada, ou seja, perca de caminho. Primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 18. Achei. Ainda não. Achei. Diz assim: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Pensar ou perrar refere-se a uma revolta ou uma recusa de rejeição à autoridade legítima. Uma positiva transgressão. Aliás, a verbalização aqui é pechar, tá? Pechar ou perrar, tá? Uma positiva transgressão da lei e um rompimento da aliança, tá? Essa palavra aqui está muito ligada ao pensar, porque aqui é o rompimento da aliança e através do pensar, que é a Páscoa, que se passa por cima do pecado, que cobre o pecado, a nova aliança foi estabelecida, tá? Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcança misericórdia. Então aquele que comete transgressão e sabe que está cometendo transgressão, ele nunca vai prosperar. Mas quando ele confessa a transgressão e deixa, porque não adianta confessar e continuar praticando. Arrepiou aqui, hein? Não adianta confessar e continuar praticando. O que vale é confessar e deixar. Rechar, orechar, assinala-o como uma fuga ímpia e culposa da lei. Ademais, é designado como culpa por Aham ou Acham, como infidelidade e traição por mal, como vaidade por Avel, e como perversão ou distorção da natureza, ou seja, torção por Avar. O Novo Testamento agora é grego, tá? Você observou que essas 4 expressões aqui, para que traz ideias acerca de pecado e iniquidade, são hebraicas, tá? E o que vai ser tratado agora no Novo Testamento, grego ou até latim, tá? Mas o que vai predominar aqui é o grego agora, tá? Amartia significa errar o alvo, atingir o alvo errado, fracassar. Então, todas as vezes que você peca, pecado voluntário, você errou o alvo. Você fracassou. Vamos ler Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, versículo de número 23, diz assim, é um clássico da Bíblia esse texto aqui também. Não que os outros não sejam, mas uns conhecem mais
alguns textos do que outros. Esse aqui é um texto muito conhecido. Porque todos pecaram. Não foi só alguns, foi todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Esta palavra que define a matéria, objeto de nosso estudo, é empregada por Paulo cerca de 40 vezes no livro de Romanos. E só no capítulo 6, observa, é empregada, esta palavra que define a matéria, objeto de nosso estudo, é empregada, a martirologia é empregada por Paulo cerca de 40 vezes no livro de Romanos. E só no capítulo 6 ele usa cerca de 16 vezes. Parabasis significa, vai ter uma língua estranha, né? De fato é estranho, porque está falando grego, agora estou falando grego, tá? Significa quebra da lei ou transgressão. Isso se encontra em Romanos 2, 23 ao 25 e o capítulo 5, versículo 14. Vamos ler esse capítulo 5, 14? Capítulo 5 de Romanos, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Tá? Só um adendo aqui, porque tem pessoas que são os teólogos, né? São os até logo, né? São os infernautas. Eu vi esses tempos atrás pessoas falando que desde Moisés para cá não existe mais pecado. Porque o filho da rebelião, filho Belial, eu falo filho das trevas, mas enfim, falou que o texto de Romanos 5, 20 e 14, Romanos 5, 14 diz que o pecado reinou desde Adão até Moisés. Isso aqui é figurativo, simbólico, alegórico. Por quê? Primeiro ponto, o pecado veio de Adão até Moisés. Depois de Moisés para cá ninguém pecou mais não? Ô meu filho, me ajuda aí. Está dizendo que Cristo Moisés é uma tipologia de Cristo. Porque a Bíblia fala que Deus anuncia o fim no começo. Quando Moisés sai da água, o Nilo revelou Moisés para o povo antigo. Porque a filha falava assim, eu vou colocar o nome dele de Moisés, porque foi tirado da água. Assim como João recebeu a ordem de Deus assim, você batiza. Vai batizando, porque batismo não é nada, não é assunto do Novo Testamento. Porque antes de João Batista já havia batismo. Batismo é antes de João Batista, batismo é antes do Novo Testamento, batismo é antes da igreja. Batismo é coisa do Antigo Testamento. Tá? Então, assim como a água revelou quem era Moisés, assim a água, João, vai revelar quem é o Cristo. Porque João vai dizer assim, aquele que me mandou batizar, disse, quando você ver o céu se abrir, e o Espírito descer e repousar sobre este, é este que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, assim que como Moisés libertou o povo do Egito e levou para a terra prometida, assim Cristo nos arrancou do Egito, nos arrancou da servidão e está nos conduzindo através do Espírito Santo para a terra prometida. Oh glória! Oh glória! Eu não vou ler todos os textos aqui não, tá gente? Prossigamos, apostila. Paracoe. Significa não fazer o que Deus manda. Desobediência.
Adiquia significa falta de retidão, injustiça. A Bíblia afirma a perfeição moral de Deus. Vamos ler Salmo 105. Vamos ler Salmo 105. Salmo de número 105, o parágrafo 5. Acharam? Salmo 100. Oh, glória. Salmo 105 diz assim, 100, parágrafo 5. 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade se estende de geração para geração. Oh, glória. É você recebendo a misericórdia de Deus hoje. Mas a sua geração também vai receber a misericórdia de Deus. Qual é a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é algo que eu merecia. Perdão, misericórdia é algo que eu não merecia. Mas Deus me deu. Eu preciso escrever esses 2 pontos aqui. Preciso escrever 2 pontos. Não tem quadro, né? Só uma adenda, esse R aqui não importa, estamos aqui ou estamos aqui, tá, gente? Não muda o conceito do que é a palavra. Tua mão, eu digo, ponto aqui, pois ainda louvarei. Dentro de mim. E até aqui, oh aleluia. Isso aqui é muito poderoso. Se você escrever assim, dá um joinha.
misericórdia para a graça. Tá? A misericórdia, ela tirou o que merecíamos. O que merecíamos? Castigo eterno. Então, a misericórdia tirou o que merecíamos, que é o castigo eterno. E a graça nos deu o que não merecíamos, que é o quê? Vida eterna. Ser absolvido da culpa e ter a vida eterna. Apostila. A Bíblia afirma a perfeição moral de Deus, né, conforme Salmo 105, verso 5. E o seu poder, Mateus 19, 26. Tudo quanto ele criou era bom, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Ele não criou o mal. Aqui odeia. Vamos ler Salmos 7, 11. Salmo 7, 11. Achou? Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Então, todos os dias nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Porque Deus se ira por conta das nossas falhas, faltas, pecados. Então Ele se ira, mas aí somos alcançados pela misericórdia. O que é misericórdia? É a junção de duas palavras. Misery, tá? Misery e córdia, que é igual. Ou seja, todo dia Deus coloca esse miserável no seu coração. Todos os dias. Senão daria ruim. Ele não tenta nem é tentado. Tiago 1,13 diz isso. Contudo, analisemos um texto que parece contradizer esse fato e merece a devida consideração. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. O que esse texto está querendo dizer? Que Deus está no controle de todas as coisas. E de uma forma geral aqui, está fazendo uma alusão à criação. Se Deus criou os anjos, e os anjos que eram da luz pecaram, Deus sabia que isso ia acontecer? Sabia, mas não sabia que Ele criou. Mesmo sabendo dessa condicional assim, Ele fez. Então, olhando assim, Deus é o Deus que criou tudo. Então, se o mal existe, é porque Deus criou. E Deus está no controle de tudo. E também nos dá uma ideia de que quando Deus manda, o mal tem que obedecer. É só você olhar o povo do Antigo Testamento, formado em história do Antigo Testamento, você vai ver que todas as vezes que o povo se distanciava de Deus, Deus trazia uma nação inimiga, fazendo a nação inimiga vir contra o povo dele. Essa nação inimiga vinha com ataques do mal, essa nação inimiga vinha de forma impetuosa, de forma maldosa, para destruir, para guerrear, para prender, para levar cativo. E automaticamente isso só veio porque Deus permitiu para trazer o povo de volta para Ele. Porque, irmão, Deus não perde você. Aconteça o que acontecer, Deus não perde você.
Voltando para cá. Neste texto, Isaías diz que Deus cria o mal, mas o termo marar, ou mal, marrar, ou mal, também possui um sentido que nada tem a ver com moralidade. Gênesis 47, 9. Mas apresenta-se como antônimo de paz. Amós 6,3. Pode significar também desventura, calamidade, desgraça. Palavras que nesse contexto são boas traduções. Deus, portanto, traz o julgamento moral, mas não o mal imoral. Pegou isso aqui? Pegou. Então eu vou aplicar isso aqui, ó, rapidinho. Deus, portanto, traz o julgamento moral. Quando o povo se afasta, Deus permite a nação inimiga vir contra o povo, né? Com atitude, sendo que essa atitude aqui é do mal, mas é moral. Tá? Mas quando você pega assim que Deus criou o mal, criou tudo, não no sentido imoral. Tá? Aí eu preciso ler com você, rapidinho, Romanos 1. Onde eu falei com você, Romanos 1. Preciso ler com você, tá? Então tudo que é imoral não foi Deus que criou. São práticas e ações demoníacas. Tá? O que Deus criou e o que Deus permite do mal é dentro daquilo que é moral. Tá? Deus criou Adão e Eva, macho e fêmea. Assim os criou. Tá? Então tudo que é de origem imoral não é bíblico. Tá? Romanos 1. A partir do versículo 19. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se, sábios tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Não foi Deus que criou. Como eles, desde o mundo antigo, entraram para essa vereda, Deus deixou de mão. Deus entregou eles para eles fazerem tudo que está no coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Deus salva a todos. Sim, Deus salva. Deus salva a todos. Por meio da graça que veio através de Cristo Jesus. Só que a partir do momento que a minha conduta vai contra a palavra de Deus, quando eu sei o que é a palavra e eu mudo para poder ver uma vida desordeira, uma vida promíscua, uma vida pecaminosa, automaticamente eu não estou vivendo de acordo com a palavra. Se eu não estou vivendo de acordo com a palavra, eu não vou ser inocentado, eu vou ser réu. Então se atente para isso.
Tá? Se atente para isso. E serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, contrário à sua natureza. Precisa explicar isso aqui? Não, né? Precisa explicar isso aqui não. Tá? Isso aqui está muito claro. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher. Se você pegar essa expressão aqui, ó, deixando o uso natural da mulher, fala de coabitar, de coito, de ato sexual, de sexo. Se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Substantivo masculino. Substantivo masculino. Termina a leitura aqui. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Vou ler todo. Cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Lembrando aqui, viu como é que uma coisa puxou tantas outras? Ele está falando de moralidade, de pecado, agora a gente está falando de que essas coisas já vem trazendo todas elas. Sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nércios, que são loucos, né? Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Reconciliar a pessoa que não perdoa ninguém, né? Sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem. Oh, Jesus. Vou repetir isso no texto aqui. Outra parte. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, a parênteses, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente aqueles que fazem, mas também aqueles que consentem aos que as fazem. Quem faz vai ser punido. E quem consente também vai ser punido. Tá? A gente ama todos. A gente ama todos. 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 Sabe? A gente só não pode negociar princípios. Tá bom? A gente respeita, mas a gente só não pode negociar princípios. Tá bom? Lembrando que não concordar de prática não quer dizer que a gente não a ame ou não o ame. Eu amo pessoa, ser humano, pessoa. As práticas, não. Tá? A alma e o pecado. A alma vive a sua vida natural através dos instintos. Tá? Você sabe que o homem tem instinto. Só que esse instinto aqui pode ser domado. Jejum. Igual os animais. Os animais têm instintos. Nem todos os instintos dos animais eles domam. Igual uma onça. Se você criar uma onça, dependendo da onça, quando ela estiver com fome, você alimentou ela a vida toda. Ela cresceu, estava com fome e te comeu. Por quê? Porque é o instinto do animal. Você que alimentou tanto tempo ela, que você virou comida para ela. Tá? Então, são coisas assim que a gente tem que dar uma analisada. Tá bom? Ó, esses instintos são forças motrizes da personalidade do homem com as quais o Criador o dotou para fazê-lo apto à sua existência terrena.
assim como o dotou de faculdades espirituais para fazê-lo capaz de uma existência celestial. São chamados de instintos ou dotes porque são impulsos congênitos, implantados dentro do homem, a fim de capacitá-lo para fazer instintivamente o que é necessário para originar e preservar a vida natural. Talvez vou falar algo aqui, talvez, não é presunção nem prepotência, nem altivez nem soberba. Mas talvez eu vou dizer algo aqui que você nunca ouviu. Mas eu preciso dizer. Quando Deus criou o homem com os seus 206, 208 ossos na fase adulta, criou o homem com 500 músculos, 3 trilhões de células, 15 litros entre água e sangue, um coração de aproximadamente 350 gramas. Deus dotou o homem com os 5 sentidos e as 3 faculdades mentais. 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. As 3 faculdades mentais: emotiva, sensitiva e evolutiva. Tá? E também dentro dessa criação, Deus colocou desejo, vontades. Foi Deus que colocou dentro do homem, a fim de que as vontades e os desejos não o dominem. Porque se a vontade e o desejo me dominar, me torno escravo dos desejos. Porém, me dotou de quê? Com o espírito. E esse espírito eu posso pedir a ele domínio próprio. Porque, gente, não é postura de cristão. Um cara que tem mulher cobiçar a mulher na rua. A mulher que tem marido cobiçar o marido de outro na rua. Você gostaria que cobiçasse o teu esposo? Ou a tua esposa? A resposta é clara, não. Quando você cobiça, você está cometendo 2 pecados. Primeiro, você não está amando o teu próximo a ti mesmo. Se você amar, você não faria isso com ele. 2, você está cobiçando aquilo que não é seu. Você tem esposa? Cuide dela. Investe nela. Valorize ela. Tá? Falo, repito. O maior patrimônio que o homem tem, que a mulher tem, não é carro, não é casa e também não é filhos. Haja vista que filhos são herança do Senhor, mas filhos crescem e vão para a vida. O maior patrimônio que você tem é o seu matrimônio, é o seu casamento. Valorize, investe no seu casamento. Prossigamos. São 5 os instintos, vejamos. Autopreservação. Um instinto que nos avisa do perigo e nos capacita a cuidar de nós mesmos. Aquela luzinha, sabe? Amarelo, sinal, alerta. Ou aquela luzinha abóbora no radar, dizendo, ó, se passar aqui, não respeitando os meus limites aqui, a conta chega. Instinto aquisitivo, ou seja, de possuir, que nos conduz a adquirir as provisões para sustento próprio. Instinto de alimentar-se, impulso que leva a satisfazer a fome natural. Instinto reprodutivo, que conduz à perpetuação da espécie. Instinto de domínio, que conduz a exercer certa iniciativa própria e necessária para o desempenho da vocação e das responsabilidades. O registro desses dotes ou instintos do homem, concedidos pelo Criador, encontra-se nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. O instinto de autopreservação implica
na proibição e no aviso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. O instinto aquisitivo aparece no fato de ter Adão recebido de Deus o lindo jardim do Éden. O instinto de alimentar-se se percebe nas palavras, Gênesis 1,29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, as quais se acham sobre a face de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, ser-vos-ão para alimento. 4. Ao instinto de reprodução, refere-se a estas declarações: homem e mulher. Gente, o único ser. Estou falando de mundo animal não, tá? O único ser que é capaz de reproduzir é homem e mulher. É como uma tomada e aquela que vai receber a tomada. Só pode gerar luz macho e fêmea, somente, tá? Homem e mulher os criou. 4. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou, ele disse: frutificai, multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, versículo 22 e 28. 5. Ao quinto instinto domínio refere-se o mandamento: enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Gênesis 1, versículo 28. Enquanto o homem deu ouvidos à lei de Deus, teve sua consciência esclarecida. Quando desobedeceu a Deus, sofreu, pois a consciência o acusava. No relato da tentação, Gênesis 3, lemos como o homem cedeu à concupiscência dos olhos, à cobiça da carne e à vaidade da vida. 1 João 2,16, e usou os seus poderes de modo contrário à vontade de Deus. A alma consciente, voluntariamente, usou o corpo para pecar contra Deus. Essa combinação de alma pecaminosa e corpo humano constitui o que se conhece, segundo a definição paulina, como o corpo do pecado, ou a carne, está em Romanos 6,6. A carne define-se como a soma total dos instintos do homem. A carne define-se como a soma total dos instintos do homem, não como vieram das mãos do Criador, mas sim como são na realidade, pervertidos e feitos anormais pelo pecado. É a natureza a sua condição caída, enfraquecida e desorganizada pela herança derivada de Adão e pervertida por atos voluntários e pecaminosos. Ou seja, o abuso ou a aberração desses instintos e faculdades dados por Deus foram a base do pecado. Por exemplo, o egoísmo, a sensibilidade, a inveja e a ira são aberrações do instinto da autopreservação. O roubo e a cobiça são perversões do instinto de aquisição. Não roubarás e não cobiçarás. Querem dizer, não pervertereis o instinto de aquisição. A glutonaria é a perversão do instinto de alimentar-se e, portanto, é pecado. A impureza, o adultério e a prostituição, a fornicação são perversões do instinto de reprodução. A tirania, a arrogância, a injustiça e a implicância representam abusos do instinto do domínio. Assim, notemos que o pecado fundamentalmente é o abuso ou a aberração das forças com Deus, das forças com que Deus nos dotou. Os impulsos pecaminosos da alma devem ser extirpados extirpados, e essa a obra do Espírito Santo. Romanos 8, 13.
Romanos 8,13. Acharam? Amém. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, Espírito com letra minúscula aí, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Repetir isso aqui. Porque se viverdes segundo a carne, segundo aquilo que a sua alma quer, você vai morrer. Esse mais aqui significa história que continua. Mas a história não acaba aqui. Se pelo Espírito, tá? Esse Espírito aqui com letra minúscula é o Neshama, é o fluido de vida, é o Espírito humano. Olha só, se com o Espírito você mortificar as obras do corpo, você vai viver. Então, como é que mortifica as obras da carne? Jejuando. Jejum é para mim. Eu sei que isso vai contradizer tudo que você ouviu até hoje como servo de Deus, como cristão, como membro, como obreiro, seja o que for, dentro dessa linha de raciocínio, de cargo eclesiástico. Sempre ouviu, vamos fazer jejum para Deus fazer isso na vida de fulano. O que vai fazer é a oração. Deus vai ouvir a oração, mas o jejum é para você. O jejum é para você mortificar a sua carne, domar a sua carne. Eu sei que isso contrapõe muita coisa que vocês ouviram, eu sei. Mas é Bíblia. Provação e queda do homem. A liberdade do homem incluía necessariamente o poder de escolher ou recusar o bem e o mal. Tem havido dúvidas quanto a ter o homem escolhido o mal, sabendo que era mal. Mas não pode haver dúvida que o homem podia tomar o mal por bem. Ele não era infalível e, portanto, estava sujeito ao pecado. A provação através da qual Deus provou os nossos pais não tinha como propósito tentá-los e induzi-los inevitavelmente à queda. Ele tinha uma finalidade didática que, em suma, visava conduzir o homem a uma maior perfeição, tornando-o apto para se tornar capacitante, para tornar coparticipante das realizações de Deus na terra. A admoestação de Deus para que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não é a árvore da vida. O homem poderia comer da árvore da vida quanto quisesse, que representava Cristo. Mas a advertência foi para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como está em Gênesis 2,17. Não tinha propósito simplesmente proibitivo, mas visava, sobretudo, testar a capacidade de obediência do homem e promover seu crescimento espiritual e moral. Nenhuma autoridade de bom senso estabeleceria leis tendo em mente que elas seriam quebradas, mas se pensa que elas vão ser obedecidas, contribuindo dessa forma para o progresso comum da sociedade que ela governa. Não obstante imperfeito, quando comparado com a absoluta perfeição de Deus, o homem não estava predestinado à queda e à destruição. Ele caiu como resultado da escolha que fez, em desobediência à orientação divina. A queda não era a única saída. O homem poderia ter obedecido a Deus e assim ser confirmado em obediência, mas não o fez. Assim que, quando se livre e espontânea vontade comeu do fruto proibido, descobriu que Deus não é cúmplice do seu pecado. Paralelo entre
Adão e Cristo. Se você ver, Deus criou o homem para ser eterno. Se você observar o versículo 1, não precisa ler não, tá? Se você observar o versículo 1 de Gênesis, versículo 27 e 28 diz assim, ó, e criou Deus o homem, isso aqui é antes de formar o homem do pó da terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2:7 diz assim, e formou o Senhor, agora Deus vai formar o homem da matéria, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, suas narinas, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Você observou que a orientação de Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 é para o homem macho e fêmea frutificar, multiplicar e encher a terra? Se o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente iria existir. Porque a proposta é para encher a terra, multiplicar. Só que a gente ia ser gerado sem pecado. A gente ia nascer sem pecado. Um mundo totalmente diferente. Mas como Deus tem tudo no controle, Ele já matou o cordeiro desde a fundação do mundo. E vestiu Adão com a pele do cordeiro. Ele vestiu Adão de Cristo. Para que Cristo automaticamente cobrisse o pecado de Adão e fizesse com que Adão retornasse para Deus novamente. Paralelo entre Adão e Cristo, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 5,12 a 21, não vamos ler agora, nós lemos já bastante desses textos aqui, enfatiza um nítido paralelo entre Adão e Cristo. Romanos 5,19 é especialmente relevante, que diz assim, ó, porque como pela desobediência de um homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um Cristo, muitos serão feitos justos. Eu acho essa colocação aqui tremenda, porque Romanos 5,19 diz que por causa da desobediência de um, que é Adão, muitos foram feitos pecadores. Se está aqui, ó, todos foram feitos pecadores, poderia alguém dizer, então Cristo pecou. Está muito, porque está apontando que nem todos pecaram, a saber Cristo. Tá? Nem todos pecaram, a saber Cristo, que não pecou. Então por que Adão peca? E todos que vieram depois de Adão foram feitos pecadores. Mas assim, pela obediência de um, que é Cristo, Messias, ungido, muitos, ó glória, eu estou incluído aqui. Você está incluído aqui? Ó glória, muitos serão feitos justos. No Novo Testamento, a palavra grega é katisteme, ou cachisteme. Tipicamente se refere a uma pessoa nomeando outra para o cargo. Nenhum ato propriamente dito é exigido para receber o cargo. Logo, pessoas que não haviam pecado especificamente poderiam ser feitos pecadores por Adão. O Novo Testamento testemunha a favor da historicidade de Adão. Em Lucas 3,38, Adão é designado como um ancestral literal de Jesus, e este posteriormente refere-se a Adão e Eva como os primeiros homem e mulher, literais, fazendo a união deles a base para o casamento. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher? Mateus 19:4. A gente continua no próximo vídeo. Vida.